Ô pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Faz um pouquinho de tempo, né, que não sai nenhum vídeo no canal, isso tem uma razão. Eu tô terminando de refazer aquele estudo, né, uma revisão do estudo sobre estoicismo e a Bíblia, né? Onde nós temos reflexões diárias para compartilhar com vocês. Eu estou fazendo uma revisão dele, mudando a linguagem. Originalmente, aqueles textos eles foram escritos para um público mais juvenil, muito mais simplificado. E o que eu estou terminando agora, finalizando, acho que provavelmente essa semana eu finalizo, melhorando a linguagem dele para um público um pouco mais adulto, um público mais formado, menos juvenil. E enriquecendo mais esse material. Acredito que esse material vai contribuir ainda mais para vocês. Então a gente vai reiniciar, na verdade, aquelas meditações em breve, tá? Provavelmente na próxima semana. E eu queria compartilhar com vocês um texto de Marcos 9:23 que diz assim, que se você pode crer, você pode fazer coisas extraordinárias, né? Ou você pode fazer tudo. Esse texto ele tem um contexto. Esse texto ele não é um versículo livre que serve para qualquer coisa na nossa vida. Não é tudo que você vai crer que você vai conseguir realizar. Existe dentro desse novo evangelismo, né? Esse novo público evangélico mais atual, né? O pentecostal, essa coisa triunfalista, aquela ideia de que, não, se você crer, você vai ter tudo. Se você sacrificar, vai acontecer tudo de bom na sua vida. Você não vai ficar doente, você vai ficar rico. Irmãos, em momento nenhum Jesus nos ensinou algo assim. Nunca Jesus disse pra gente que se a gente cresce, a gente não ficaria mais doente, a gente seria rico, a gente ia conseguir qualquer coisa, porque, primeiro, isso não guarda relação com o plano salvífico de Jesus, isso não guarda relação com o plano de Deus nas nossas vidas, isso não guarda relação com o reino dele, isso não guarda relação com o verdadeiro cristianismo. Esse triunfalismo que a gente ouve nas igrejas, eles servem muito mais. Eles têm ele traz duas coisas, né, na verdade. Leva a pessoa para a igreja atrás de promessas assim mirabolantes, né? Pessoas que nunca estudaram, que não, sabe, não tiveram uma formação, você vai ser milionário. Cara, a sua chance é muito pequena. Pode acontecer? Conta-se nos dedos aí de milhões de pessoas, né? E esse discurso fácil enche a igreja, né? E aí, olha, se você fizer uma oferta alçada, e aí Deus vai abrir tal porta, isso daí também enche a igreja. E aí as pessoas elas vão na igreja, afinal de contas, em busca do quê? Qual o maior presente de Jesus na minha vida, na sua vida, né? Qual o melhor presente do Evangelho na nossa vida? É essa riqueza, essa prosperidade, essa saúde que nunca vai ficar doente? Ou é a salvação? O que você realmente espera para a sua vida? O que você busca dentro da igreja? O que você busca em Jesus? Eu vejo a igreja hoje. Eu me converti com 14 anos, eu tenho 53, então me converti muito novinho, né? Tinha 14 anos quando me converti aproximadamente. E eu vejo que a igreja hoje ela cresceu muito, mas a profundidade dos irmãos na palavra, a busca pelo conhecimento verdadeiro, o âmago do evangelho desapareceu. A igreja evangélica hoje ela está grande e fraca. Você imagina que antigamente,
pensa assim, antigamente é como se as casas fossem feitas, casas pequenas, com alicerce muito, muito, muito reforçado. Cara, essas casas elas são pequenas, elas não são confortáveis, você fica ali apertadinho, mas ela não vai cair. Porque você gastou 90% do seu material para fazer aqueles alicerces. Eu vejo a igreja hoje, aqueles prédios gigantescos com alicerces de papelão. E isso me preocupa. O crescimento da igreja sempre me preocupou. Nunca foi uma coisa que me trouxe satisfação. Ver a igreja completamente lotada, isso nunca me trouxe satisfação. Eu sempre tive uma preocupação se aquela quantidade de pessoas estavam ali pelas razões corretas. Se a motivação daquelas pessoas era uma motivação verdadeira, correta, alinhada com o que Jesus nos ensinou, com o que a Bíblia explica, nos diz. Eu tinha um medo, eu tinha uma preocupação de que a fé dessas pessoas fosse rasa. E a minha preocupação, e aí eu conversando com outros irmãos, né, outros irmãos diziam assim, cara, mas eu fico preocupada dessa pessoa se desiludir e depois sair da igreja. E eu falava assim, cara, eu não me preocupo com isso. Porque uma pessoa que vem para a igreja sai é normal. Mas assim, eu me preocupo dessa pessoa continuar na igreja, replicar essas coisas que ela está ouvindo para mais pessoas, convencer essas pessoas sobre esse evangelho fraco. E o mundo, as pessoas em volta, a sociedade olhar para esses cristãos novos, essas pessoas que têm essa motivação, e essas pessoas acreditarem que de verdade ser cristão é ser assim, sabe? Eu vejo pessoas hoje que elas repetem o que elas ouvem sem nenhum tipo de análise. Elas agem quase como robôs e elas acreditam que dizer que é evangélica a qualifica para ter algum tipo de credibilidade a mais, alguma coisa assim. Pior, eu começo a ver o testemunho dessas pessoas, o quanto que ele está distante daquilo que eu aprendi quando eu me converti. O fruto disso, gente, antigamente, quando alguém dizia que era cristão evangélico, as pessoas tinham um respeito maior para essa pessoa. As pessoas tinham um entendimento de que aquela pessoa era uma pessoa corretinha, certinha, que procurava andar na linha, que não ficava fazendo coisas erradas. Existia coisa errada de fato, mas as pessoas elas eram muito mais comprometidas em ter um testemunho que mostrasse o que era o evangelho verdadeiro. Sempre teve, para usar um termo chulo, picareta dentro da igreja, sempre teve golpista, sempre teve pedófilo, sempre existiu, sempre teve. Só que era uma coisa que existia uma cobrança, era uma coisa que existia uma investigação, e essas pessoas, quando elas incorriam nesses erros, quando eram erros mais corriqueiros, usuais, que não eram crimes, elas eram repreendidas, elas ficavam no banco das igrejas e elas eram afastadas de ministérios. Muitas se consertavam, outras saíam mesmo, porque realmente não tinham nenhum compromisso com aquilo. Quando tinha algum crime envolvido, essas pessoas eram denunciadas, não tinha esse negócio de ficar passando pano. Até tinha, mas não era
tanto quanto... Cara, hoje eu vejo a quantidade de escândalos, eu vejo a quantidade de evangélicos metidos em maus feitos, em coisas assim. As pessoas estão olhando para os evangélicos, deixou de ser um indicativo de que aquela pessoa procura andar no caminho certo, sabe? Passou a ser um indicativo de que eu tenho que tomar mais cuidado com essa pessoa. Ela pode estar usando ou tentando usar de um status para ter algum tipo de benefício ou para fazer coisas erradas e não ser questionado. Eu vejo a quantidade, gente, a quantidade gigantesca de pastores envolvidos com coisas erradas. Eu não sou formado em teologia, eu estudei um pouquinho, mas não me formei. Mas eu, em alguns momentos, por pessoas muito sérias, tá? Por pastores muito sérios, eu fui convidado a ser ungido pastor. Não foi por uma pessoa apenas, não foi por um único pastor, mas pelo menos 4 vezes por pessoas diferentes eu fui convidado a ser pastor. Todas as vezes eu não aceitei, por uma razão muito simples. Eu não me sinto capacitado e não sinto pronto para uma responsabilidade tão grande. Ser pastor não é subir num púlpito e ficar pregando, porque isso eu faço. Isso eu faço. Se eu tiver que pregar 3 vezes por dia, palavras diferentes todos os dias, eu vou pregar e você vai ver que teologicamente lá vai estar correto. Você não vai pegar erros em pregações minhas. Pode ter certeza que você não vai. Mas ser pastor requer de você ser irrepreensível. Ninguém é infalível. Mas o pastor é aquele cara que procura não errar o tempo todo. O pastor é aquele cara que é exemplo para todo mundo. As pessoas devem olhar para um pastor e dizer assim: puxa, eu quero ser como esse cara é. Ou como essa mulher é. Eu quero ser como essa pessoa é. A pessoa tem que olhar para um pastor e tem que olhar e tem que enxergar nele atitudes que ela vê em Cristo. O pastor, ele tem que ser um imitador de Cristo muito, muito bom. Imitador não num termo pejorativo, tá? Não é assim não, gente. Estou falando imitador de procurar ter uma vida alinhada com a conduta de Jesus, né? Aquela perguntinha que a gente faz: o que Jesus faria no meu lugar? Essa pessoa tem que andar com isso na cabeça o tempo todo. E quando eu olho a conduta dos pastores hoje, de muitos pastores hoje, é exatamente o contrário disso. Os pastores, por ganância, privilegiam pessoas que têm um dízimo maior, criam áreas VIPs dentro da igreja, colocam pessoas que ganham mais para sentar à frente. Não me contaram, eu vi. Tratam diáconos e diaconisas como empregados, não remunerados, humilham as pessoas, trouxeram para dentro da igreja um câncer, trouxeram uma doença para dentro da igreja, que é a política, por ganância, se envolveram com política por ganância, se aproveitam de serem famosos para entrar na política, se aproveitam de terem um rebanho de pessoas que os ouvem e negociam essas pessoas como um curral eleitoral. Olha, se você fizer desse jeito, eu garanto que a minha igreja vai votar em você. Isso é um curral eleitoral moderno. O crente que está ali tem medo de questionar o pastor dele. Tem medo.
porque se questionar vai ser julgado. A igreja, hoje, ela não é mais casa de oração. Casa de oração pode ser a sua casa, meu irmão, se você orar na sua casa com sua esposa. O horário que eu e minha esposa mais oramos é durante as refeições. Pela correria até do dia a dia, mas todos os dias nós oramos. A nossa vida é uma constante oração de todos nós. Porque o tempo todo estamos ligados em Jesus. Ele está nos ouvindo e vendo. Mas eu vejo que a igreja ela se afastou da sua finalidade. Eu lembro quando eu era mais jovem, a gente tinha assim, eu e a molecada falava assim, cara, quantas pessoas você já ganhou para Jesus, né? Quantas pessoas você falou de Jesus? Para quantas pessoas você já orou? Ou você tentou evangelizar? E a gente tinha prazer em falar nessas coisas, sabe? A gente tinha prazer nesse tipo de conversa. Tinha irmãos lá que eu convivi por anos e anos e anos, eu nunca me interessei em saber em quem aquele irmão votava ou não. Eu sou de esquerda, eu sou comunista. Eu sei que dentro da igreja evangélica, a grande maioria não é capitalista, mas tínhamos um relacionamento, isso nunca foi questão. Isso nunca foi questão. Dia de eleição, as pessoas iam, votavam, depois, no culto antes da eleição, no culto depois da eleição, eleição nunca era não era assunto. Não era assunto. Ninguém queria saber. Dentro da igreja, política não era assunto. Hoje, outro dia eu estava vendo um pastor falando, o pastor Otônio de Paula, e não concordo com muita coisa de como ele pensa, mas ele falou uma coisa que ele falou assim, cara, ele falou assim que, na visão dele, tá? Hoje, aceitar a Jesus te coloca como cristão, mas aceitar uma certa linha ideológica política te valida como cristão. Que dentro da igreja hoje, se você não tiver essa determinada linha política, você vai ser um cristão invalidado. Eu nunca tinha ouvido falar em termos assim. Isso nunca fez parte do cristianismo. Para mim, se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é cristão. Mas agora isso não é mais suficiente. Há um tempo atrás, isso já não era mais suficiente, porque você tinha que dar um dízimo alto para ser validado. Agora você tem que dar um dízimo alto, e você tem que professar uma linha política para ser validado dentro da igreja. Sabe o que isso criou? Um grupo de pessoas que a gente chama de desengrejados. Que são pessoas que não aguentavam mais ouvir esse tipo de pregação. É meu caso, tá? Eu saí da igreja na qual eu era diácono porque eu não suportava mais que a política ficasse em primeiro lugar. Ou discursos escatológicos dos árabes e tal. Cara, são todos meus irmãos, cara. São todos meus irmãos. O árabe, judeu, católico, protestante, são todos meus irmãos. Umbandista, todos meus irmãos. Divergimos na fé, todos fomos criados por Deus. Deus ama a todos, sem distinção. E
E esse tipo de pregação de separação, de sectarismo, de política, isso contaminou de um jeito que minha fé foi sendo destruída dia a dia. E por amar o Evangelho, eu não podia concordar mais com aquilo. E fiquei alguns anos aí sem ir em nenhuma igreja. Hoje eu congrego em uma igreja, não vou falar qual é, porque eu não estou aqui para fazer propaganda de nenhuma igreja e de nenhum pastor. O fato é que a política hoje ela está dentro da igreja, ela é parte da igreja. Ela serve para doutrinar, a igreja hoje serve para doutrinar as pessoas politicamente. Isso está no discurso de qualquer... Você ouve os pastores pregar. Tire você as suas conclusões, tá bom? Não quero dar a minha conclusão aqui para você e você ficar influenciado pelo que eu estou falando, não. Veja dentro da sua igreja quantas vezes o pastor fala de Jesus e quantas vezes ele coloca as questões políticas nas suas pregações. E depois você me diz o que você busca dentro da igreja. Se você busca uma catequização política ou se você busca ouvir do Evangelho. Meu conselho, escolha pelo Evangelho. Meu conselho, não fique onde as pessoas querem ficar te doutrinando politicamente. E não me interessa. Direita, esquerda, não me interessa. Quer te doutrinar politicamente? Sai daí. Porque o interesse desse pastor não é a sua salvação. Ele quer capturar seu voto, a sua lealdade. Eu levei muito tempo pensando se eu faria esse vídeo ou não. Mas chegou um momento de fazer e de postar. Você pode gostar do vídeo? Não. Pode colocar seu comentário, não vou limitar comentário. Peço que se você for comentar alguma coisa que seja com educação. Mas eu te peço, te rogo e te aconselho. Guarda o teu coração dessas coisas. Leva cativa a tua mente, a mente de Cristo. Não acredita que só por você crer você vai ter tudo o que você quer. Porque Jesus ele não se contradiz. E Jesus ele diz que nesse mundo nós teremos aflições. Jesus também diz que o reino dele não é nesse mundo. Embora muita gente pregue por aí que se você der o dízimo e fizer grandes ofertas, Deus vai te colocar como cabeça e não como cauda, você vai ser milionário e você vai desfrutar de um mundo de prazeres. Não, você não vai. Isso é mentira. E ele está dizendo isso para pegar o seu dinheiro. O que vai acontecer é que você vai ficar mais pobre e ele vai ficar mais rico e ele daqui a pouco vai trocar de avião. Entendeu? Então vai comprar uma mansão nova. Pegue esse dinheiro, cuide de missionários. Cuide de alguém da sua família que precisa muito. Muitas vezes você tem pessoas dentro da sua família passando necessidade e você não sabe. Porque você está enfiado dentro da igreja, porque você está participando de movimentos políticos e você não tem tempo de olhar para sua família. E todo o seu dinheiro está sendo dado lá. E muito do seu dinheiro está sendo usado em política. Vivemos um momento, meus irmãos, da apostasia, né? Que a fé vai se esfriar de quase todo mundo. E a Bíblia fala que se Jesus não antecipasse esses dias, ninguém se salvaria. Isso quer dizer que o tempo que nós vivemos hoje, essa movimentação da igreja, porque não pense que é o mundo secular que está levando a isso, é a igreja, tá? Quem vai levar a igreja à apostasia é a própria igreja.
não é o mundo. A gente está vivendo esse tempo de apostasia. As pessoas, elas não vão mais na igreja buscar Jesus. Elas não buscam salvação. Elas buscam riqueza, prosperidade, satisfação política. Elas fecham os olhos para pessoas que estão morrendo. Elas fecham os olhos para pessoas que estão sofrendo. Elas fecham os olhos para as guerras. E elas acham que essas guerras Deus permitiu, Deus quer. Não, cara, isso é fruto da ignorância humana. O Papa falou a semana passada que numa guerra não há vencedores. Deus não toma partido em guerra, tá? Deus não vai ficar do lado de um exército porque ele é cristão e contra o outro porque ele é árabe. Não, muçulmano. Deus odeia a guerra. Jesus falou, quem vive pela espada morre pela espada. Jesus não usava espada. Quando Pedro cortou a orelha de Malco, Jesus foi lá, restituiu a orelha de Malco e chamou a atenção de Pedro. Tem uma música tem um refrão de uma música da Legião Urbana que fala assim que o Senhor da guerra não gosta de crianças. Quem mais morre em guerra são crianças. E você vai torcer para algum lado, sabendo que do outro lado tem criança morrendo? Jesus valida a guerra? Deus ama derramamento de sangue? Não. Não é se você crer, tudo vai acontecer para você. Não. Igreja não salva ninguém. Não. O seu pastor não vai te salvar. Não. A maioria das pessoas não estão interessadas no seu bem-estar. Guarda o teu coração a Cristo. Guarda a tua casa a Cristo. Se no lugar que você estiver indo estiver sendo falado de política demais, sai. Muda. Esse povo só vai aprender que púlpito é para pregar a palavra de Deus e não para ficar falando de política quando parar de arrecadar dinheiro. Aí eles vão sentir, nossa, caiu a arrecadação do dízimo, caiu as ofertas, né? Tô falando muito de política, né? Vou falar menos de política para ver se aumenta de novo. É assim. Quem quer realmente pregar a palavra de Deus, quem quer realmente levar o evangelho da salvação, está no campo missionário, não está dentro de igreja com 1 bilhão de membros dentro. Quem quer realmente fazer o evangelho de Jesus está no campo. Não está dentro de igreja com ar-condicionado, com carro importado e andando de jatinho. Pensa nisso. Avalie sobre isso. Se você acha que essa palavra te traz algum tipo de reflexão, ore. Se apegue ao Evangelho, se apegue a Jesus. Deus não ama a guerra. Deus não tem partido político. Avalie muito bem em quem você vota ou deixa de votar, mas na sua avaliação, na sua vida. Olha os frutos das pessoas que se apresentam quando você vai escolher o candidato. Olha lá o que esse, aquele outro fez. Não vai muito pelo que eles falam, porque todos eles falam e falam muito. Olha as atitudes, o que cada um fez, o que cada um entregou, o que cada um deixou de fazer. Vote. Não fale para ninguém quem você votou. Isso é um problema seu. Não fique porque um fala, o outro fala fazendo as coisas. Tire você suas conclusões. E a igreja é casa de oração. Não fique falando de política dentro da igreja. Não queira saber em quem seu irmão votou ou deixou de votar. Se afasta desse câncer, dessa doença, dessa peste. Porque esse câncer está corroendo a igreja brasileira de dentro para fora. É esse câncer que está levando a igreja para a apostasia.
Falo com conhecimento de causa, falo porque senti isso na pele. Você acredita ou não, tá bom? Beijo no seu coração, Deus te abençoe. Daqui a pouco a gente volta com o estudo. Sabe quantas vezes eu vou falar de política naquele estudo? 0. Nenhuma vez. Porque não tem a menor importância para a sua vida com Cristo, tá bom? Beijo no seu coração, fique com Deus.